Sosicam é uma empresa privada, genuinamente brasileira, que faz gestão desses espaços públicos. Exploração comercial, assim como a gente tem visto em todos os aeroportos do país, as iniciativas que a Carla lançou aqui dos aeroportos executivos. É uma empresa que, com a capacidade da gestão privada e do seu business, que é fazer a gestão desses espaços onde frequentam pessoas e meios de transportes, maximizar o uso e desenvolver novas funcionalidades, novos formatos e desonerar o poder público que é seu encargo, né? Da gestão do terminal. A Carla resumiu perfeitamente, né, que o foco do poder público, acho que não é nem a capacidade de fazer, mas é o foco do poder público está muito mais em outras áreas que não na gestão de terminais de passageiros. E até isso sobre o exemplo de governo do Estado de São Paulo que a gente pode dar, que é a Sosicam. Um exemplo aqui, acho que todos vão lembrar, a Sosicam é que administra o terminal rodoviário Tietê, aqui de São Paulo, desde a década de 90, onde que quando assumimos, no final de 90, dava prejuízo para o metrô aquela operação. Eles não conseguiam operar da forma eficaz, da forma efetiva que fosse necessária, e foi feita uma concessão. Aquela concessão, no momento imediato que a iniciativa privada assumiu, a Sosicam e o consórcio que lidera essa iniciativa, essa concessão de 20 anos, que já inclusive foi prorrogada com novos investimentos, começou a remunerar o metrô, que tinha uma despesa com esse empreendimento. Hoje, na fatia das receitas operacionais e acessórias do metrô, por exemplo, os terminais rodoviários Barra Funda, Jabaquara e Tietê têm um peso relevante nas receitas acessórias, que antes, e na década de 80, quando foram construídos e até serem concedidos, eles davam prejuízo. Aqui é um pouco só para falar que a gente vai falar um pouco de marco regulatório, concessões de PPPs. Isso aqui é para mostrar mais ou menos a participação. A Sosicam é quase que toda iniciativa pública e privada, né? Pouquíssimas operações com a iniciativa privada para privada. Então, há 45 anos fazemos negócios e gestão de espaços que originalmente são espaços públicos, no conceito amplo, quer seja através de concessão comum, que eu vou explicar um pouco mais adiante, prestação de serviço, PPP administrativa ou a patrocinada. Sobre um pouco da mobilidade urbana, a Sosicam acompanhou esse desenvolvimento muito de perto, assim, no dia a dia, nas mudanças tecnológicas, nas integrações, com a implantação do bilhete único, todas essas evoluções que tiveram, a Sosicam participou muito ativamente. Mas se você pegar uma definição, talvez não tão acadêmica, mas uma definição dos terminais de passageiros, que era mais ou menos essa, na década de 70 e 80, quando começou o boom de terminais de passageiros no Brasil todo, quer seja rodoviário, quer seja urbano, né? Então o foco era equipamentos urbanos eram fundamentais à cadeia de transportes público, permitindo essa integração multimodal e facilitando a eficiência, segurança e conforto dos passageiros. Então esse era o resumo do terminal de passageiro. O terminal de passageiro, em sua essência principal, era isso. E o tempo passou. A Sosicam sentiu esse momento, participou dessa definição dos conceitos do terminal de passageiros e também participou da inovação. Quem conhece um pouco mais de idade sabe que o terminal rodoviário Tietê, no início dos anos 2000, ele passou por uma grande revitalização, que foi a implantação de um empreendimento comercial e de serviços aos usuários e à população da região no entorno, que começou a oferecer mais do que o transporte de passageiro. Se a gente pegar dados históricos de representatividade de receita de serviços e as receitas acessórias, na década de 90 ele representava 15% de um faturamento no terminal de passageiro. Hoje, há terminais de passageiros que representa 50%, 60%. Que ele conseguiu maximizar o uso do terminal de passageiro em outras áreas. Quer seja daquele usuário que passa ali diariamente para pegar o seu meio de transporte, quer seja com os serviços que ele tem necessidade no dia a dia, ou da população no entorno, naquela área de influência que está o terminal de passageiro. Então, resumidamente, os terminais de passageiros, como estava naquela definição que eu mostrei antigamente, eram transporte. Integração, multimodal, transporte de pessoas. E em 2000 para cá, a Sosicam começou a motivar bastante no aumentar a oportunidade desses terminais de passageiros, quer seja com consumo, serviço, lazer, saúde, emprego e outras definições mais que vocês possam ter na mente, mas usando o terminal de passageiro como espaço multiuso. O case que eu vou mostrar aqui, que a gente está implementando e teve muito sucesso na sua condução, traz bastante disso,
que era um espaço totalmente desvalorizado, onde que, com a iniciativa privada, coordenando outras ações e parcerias com o terceiro setor, inclusive, e com a iniciativa privada, conseguiu melhorar o uso de um terminal de passageiro. Então, em 2000, quando a Suzcam começou a fazer essas grandes mudanças, ela começou a definir um novo conceito, que isso está em construção, e é a gente aqui que vai nesse debate ajudar a reconstruir esse conceito, né? Que são espaços estratégicos por conta da sua centralização. Em 1970, 1960, os terminais às vezes estavam nas regiões periféricas. As cidades cresceram, agora eles estão no centro da cidade. Espaço estratégico de múltiplos usos, que maximizam a mobilidade através da integração multimodal e, principalmente, descentralização das cidades. Que é o que a gente vai exatamente falar aqui, na ótica do espaço multiuso, que nada mais é que, como a Clarice explicou muito bem, não é maximizar a eficiência dos carros, dos metrôs e aumentar a capacidade de transportar passageiro. Talvez a mobilidade urbana seja mais transformação urbana e reduzir a necessidade de deslocamento. Então, reaproveitar áreas que estão em desuso, que têm potencial, que têm demanda, que têm vocação para a instalação de algum uso que não seja só mobilidade, que reduza a necessidade de o bairro centro. É o que acontece hoje todo dia, né? A linha vermelha do metrô, lotado de manhã, vazio no período de manhã para voltar para o centro e vice-versa. Então, vocês conhecem muito bem, vocês sentem isso na pele, eu não preciso trazer. Mas com essa capilaridade, esse potencial de desenvolver novas áreas, novos usos, talvez redistribuir. Então, talvez não vai solucionar o problema das cidades como um todo, usando o exemplo aqui de São Paulo do metrô, mas talvez ajude e contribua para desenvolver novas áreas de desenvolvimento urbano. Aqui sobre um pouco da sustentabilidade financeira, que a linha ali era mobilidade urbana e marcos regulatórios, PPPs e concessões. Né? Deixa eu falar só um pouco, passar um pouco aqui rápido só para explicar, mas as concessões comuns, para quem não conhece, são aquelas que as suas receitas tarifárias ou não tarifárias remuneram o investimento e a operação daquele equipamento e não há nenhum tipo de pagamento público. Uma concessão patrocinada é onde que a tarifa ou a receita não tarifária ainda tem que ter a figura da tarifa, por exemplo, um aeroporto, no caso, uma tarifa de embarque, um terminal rodoviário, eles não são suficientes para viabilizar aqueles investimentos que tem que ser feito, ou a operação mesmo dele, então há uma parcela do poder público remunerando pelo serviço. Aí é conhecido naturalmente como uma PPP patrocinada. E a concessão administrativa, ou PPP administrativa, como vocês queiram chamar, é aquela que não há cobrança nenhuma de tarifa, e algum dos exemplos que a Carla mostrou aqui, algumas delas que ela muito bem soube explicar, que não há como a tal cobração, então não viabilizam a exploração comercial daquele empreendimento, então a quase que a totalidade da receita, talvez uma parcela de receita acessória, seja comercial. Agora, quando a gente fala assim, terminais urbanos falando de mobilidade, tem tarifa de embarque? A gente paga a tarifa de embarque para entrar no terminal urbano? Não. É uma área de prioridade de despesa do poder público, quer seja na saúde, educação. Se você colocar no top 10, terminais urbanos talvez não vai estar. Então ele não tem tarifa, ele não pode ser cobrado tarifa, ele também não tem foco do poder público, porque é uma área de desenvolvimento, faz parte do sistema, mas ainda não é a espinha dorsal. Então, os terminais urbanos ficaram muito tempo aí nesse limbo de não ter receita própria, não ter tarifa e não conseguir se viabilizar. Respondendo um pouco isso, nós conseguimos elaborar alguns cases que eu vou mostrar para você, que é em Salvador, aqui na capital baiana. Né? Então, através de uma concessão comum de 35 anos, foi feita uma licitação para conceder aquele terminal sem cobrança nenhuma de tarifa para o usuário, sem cobrança de entrada, saída, ou os ônibus mesmo não pagam. Era um terminal que estava assim. Aqui são algumas fotos, vocês colocaram depois no 2014 para trás, algumas fotos da Estação da Lapa. Era um descaso total. Tem 11 escadas rolantes, nenhuma escada rolante funcionava, era um local muito comandado por camelôs, chovia mais dentro do terminal do que fora. Era uma situação muito complicada e não era o foco, como todo mundo falou aqui antes, não era o foco do poder público fazer a gestão desse terminal, que
passou por algumas reformas, até desde 82, mas que pelo uso, até passei a informação um pouco rápida, mas passam 430 mil pessoas por dia. Então, mais ou menos, pegar uma Jundiaí, por exemplo, uma cidade que tem 300, 400 mil pessoas, que passasse todo dia naquele terminal. Então, se a cidade inteira de uma cidade como essa tem que ter uma grande malha urbana para conseguir receber tantas pessoas, imagina um equipamento público que tem 30 mil metros quadrados de área construída, receber todas as pessoas diariamente, em hora pico, né, de manhã e na hora pico à tarde. O que começou a acontecer quando o terminal chegou nesse caso, que a gente sentiu quando iniciou os trabalhos, os estudos, foi que as pessoas pararam de usar os terminais urbanos. Só que ele tinha aqueles 430 mil, estava entrando 200 mil pessoas. Eles começaram a embarcar fora do terminal, esperavam o ônibus sair daquele local, que era um local público muito ruim de se ficar, e embarcava fora. Aí para a mobilidade era um caos, né? Porque o trânsito da cidade começou a virar um nó, porque os ônibus paravam, a função deles era fazer embarque dentro do terminal, eles faziam embarque e desembarque fora do terminal. Bom, então a Prefeitura de Salvador lançou um processo que o foco principal era a requalificação daquele terminal de passageiro, implantação de tecnologia que não havia nenhuma. As pessoas sabiam onde que o ônibus ia parar, porque estavam lá todo dia, mas um turista ou uma mudança de linha não tinha informação alguma. E os serviços que aumentassem substancialmente a qualidade e o conforto durante os 35 anos de concessão. Então aqui algumas fotos de como está sendo reinaugurado, foi reinaugurado há muito pouco tempo o terminal urbano da Lapa. Ele tem uma área edificada muito grande, onde foi possível instalar, a gente tem a primeira imagem, 3 mil metros quadrados de área bruta locável, entre não só a exploração comercial da natureza, alimentação e outras coisas, mas serviços. Tem uma clínica médica, as pessoas hoje vão para a Estação da Lapa para usar o médico também, não só para pegar ônibus. E um dos nossos fatores que foram avaliados na nossa proposta, que a Suscam participa da concessionária Nova Lapa, né, que a gente apresentou um plano de operação, conservação e segurança daquele empreendimento pelos 35 anos. Porque a Prefeitura de Salvador não queria que alguém chegasse lá e fizesse uma obra e deixasse o terminal razoavelmente bom pelo curto prazo, 2, 3 anos. Eles queriam resolver pelos próximos 35 anos. Então Salvador tinha um problema, uma espinha dorsal ali que incomodava, o carnaval dava muito problema. Então eles falaram, vamos resolver através de uma concessão comum de 35 anos. Como fazer isso? Lembra naquela esquemática que eu mostrei, não tinha receita tarifária, só tem aquelas áreas comerciais internas, mas o custo de requalificar esse terminal foi mais de 25 milhões de reais investidos só na área do terminal. E esse é o custo de investimento, é o CAPEX, que a gente apresentou aqui há pouco, mas tem o custo OPEX, que é ali o mês a mês, ano a ano, que gira em torno de 6 a 10 milhões de reais. Então, como que se viabilizou? Na contrapartida, na direção contrária para viabilizar esse empreendimento, houve uma possibilidade de potencial construtivo do empreendimento comercial e de serviços. Então, o que foi apresentado como uma solução para viabilizar e que está em obras foi um empreendimento comercial, foi uma característica básica shopping center, mas que também vai estar conectado com outros usos de hotelaria, de serviços, de clínicas, de usos da cidade mesmo, que não naturalmente um shopping. Não vai ser um shopping padrão, comum, aquele shopping prateleira, é um shopping com mais serviços para a população do entorno e nesse público flutuante, né, de 430 mil pessoas que passam todos os dias. Que eu vou passar muito rápido, porque o tema está muito aí tenso em aeroportos, concessão de aeroportos, acho que agora são mais aeroportos que vão ser concedidos, Congonhas, né? E a gente fala pouco de terminais urbanos, mas é tudo igual. A gestão integrada, uma única empresa, o risco de demanda é igual para a concessionária, investimento em risco e execução é igual, exploração comercial, uma única concessionária. Há sim indicadores de qualidade daquele equipamento público feito através de verificador independente. Existe uma exclusividade da exploração daquele espaço e toda a receita de outorga, ou até mesmo são totalmente variável a qualidade do serviço. Então, do ponto de vista de modelo, é igualzinho ao aeroporto, como estão falando aí de Guarulhos, Viracopos, Brasília, agora Congonhas. A modelagem é a mesma, só que tem um outro foco de aumentar a mobilidade urbana das cidades na gestão desses espaços que antigamente, como falei para vocês, tinham um único foco, que era
mobilidade, integração multimodal, e agora tem o foco de gestão e aproveitamento desses espaços multiuso. Então vou deixar agora mais para falar no debate, que eu acho que vai ser mais rico. Obrigado.